Boa madrugada, sexto ano. Esse vídeo aqui é um complementozinho do assunto lá do Egito. Hoje eu quero falar para vocês um pouco sobre a sociedade egípcia e como ela funcionava. Bem, primeiramente a gente tem que pontuar que a sociedade egípcia ela era muito rígida. As pessoas não conseguiam mudar muito sua vida, né? Não havia mobilidade social. O conceito de mobilidade social é quando você tem condição de sair de uma condição social, passar para outra com o seu trabalho ou com alguma reviravolta na sua vida, alguma coisa que você faça que faça você ganhar prestígio, você muda de classe social, muda de grupo social. Bem, no Egito Antigo isso praticamente não existia. Você nascia numa classe social, num grupo social, você permanecia nele, provavelmente até morrer, e suas gerações seguidas seriam daquele mesmo grupo. Tenho que lembrar também que a sociedade egípcia ela era uma teocracia, ou seja, o poder, o governo era estabelecido por crenças religiosas que estabeleciam a divindade do seu governante, no caso, o faraó. No topo da sociedade egípcia estava o faraó e sua família. Eles governavam, eles é quem mandavam em tudo. Inclusive, todas as terras e todas as coisas do Egito eram consideradas como propriedade do faraó e de sua família. Abaixo do faraó você tinha as famílias nobres, certo? Geralmente estariam ligados ao comando do exército, o controle de algumas regiões dentro do Egito, né? O governo de algumas cidades ou nomos. Abaixo desses nobres você tinha os sacerdotes. Na verdade, não necessariamente abaixo, mas dentro daquela estrutura de poder, os sacerdotes também tinham uma forte influência na sociedade egípcia, controlando os templos e o saber religioso. Como o Egito era uma teocracia, tudo girava em torno da religião. Então, daí vocês podem imaginar que um sacerdote ele era muito poderoso. Ele iria controlar um templo, ia receber os tributos àqueles deuses como um pagamento, né, pela proteção divina, e esses sacerdotes também iriam cobrar impostos. Abaixo dos sacerdotes você tem os funcionários do Estado, os funcionários do faraó, que a gente vai chamar genericamente de escribas. Existiam várias classes de escribas que realizavam trabalhos diferentes, mas basicamente o escriba é alguém que domina a arte da escrita, que tem conhecimentos específicos de matemática e da escrita egípcia. Esses conhecimentos permitiam ao escriba ser muito útil ao faraó e ao controle da sociedade, porque eles seriam os responsáveis pelo registro de tudo. Haviam escribas com maior ou menor prestígio, que iriam estar mais ou menos próximo aos sacerdotes, aos templos e ao próprio faraó. E aí você tem o grosso da população egípcia, né? Que a gente chama de população egípcia, que vai exercer diversas funções. Você vai ter soldados, você vai ter comerciantes, artesãos, mas a grande massa, a grande quantidade da população egípcia era na realidade de camponeses, alguém que iria trabalhar nos campos, na produção agrícola, que eram chamados de felas. Como eu já disse, tudo pertencia ao faraó. Então, as pessoas trabalhavam para o faraó. O faraó tinha poder sobre essas pessoas. Era quase como se fosse um tipo de escravidão. Você não tinha muito o que escolher. O faraó decidia o que você iria fazer, quando, como e na proporção que ele determinasse. E na base, né, dos felas, abaixo dessa população genérica, você tem os escravos. Né? Você tem uma grande quantidade de escravos, mas diferente do que muita gente pode imaginar, não era a maioria da população. Mas você tinha escravos de diversos tipos, por dívida, você tinha escravos de guerra, enfim. Essa população escrava vai realizar os trabalhos, em geral, mais pesados, trabalhar nas construções, serviços pessoais na casa das pessoas, certo? Então, você tem a maior parte da população de camponeses, de egípcios, que seriam livres, mas na realidade não são, porque todos pertencem ao faraó, e você tem de fato o escravo. O escravo ele vai
ser aquele indivíduo sem qualquer tipo de autonomia, sem qualquer tipo de liberdade. Então é isso. Vai haver uma atividade, essa atividade eu quero que vocês enviem para mim. Na própria atividade vai explicando como é que vocês vão fazer isso, né? Tem um pequeno formuláriozinho de gabarito de como responder. Você não vai precisar me mandar a atividade inteira, basta mandar as respostas no formato desse gabarito. Não esqueçam que vocês têm que se identificar. Qual é a escola, qual é a turma, certo? E quem é você. Então, boa sorte, fiquem bem em casa.